Seja bem-vindo à aula 87 do nosso curso de programação WinDev. Nesta videoaula vamos continuar a abordar programação de detecção e tratamento de erros. Vamos terminar as definições globais de cada procedimento e vamos customizar as janelas de gerenciamento de erros. Na aula número 87, nós tratamos da resolução de conflitos em aplicações multiusuário. Nesta aula, nós vamos testar o tratamento de registros duplicados. Aqui eu tenho um controle, então, do tipo botão de rádio. Eu tenho várias opções disponíveis nesse botão, esse grupo de informações. Aqui no conteúdo, então, se o botão de rádio for 1, ele vai usar o modo automático do Hyperfile, que é a janela default do WinDev. Se for escolhida a opção 2, ele vai usar uma janela standard, só que adaptada a um template meu. Se for a opção 3, vai usar uma janela de procedimentos próprias. E se for a opção 4, ele vai fazer de acordo com a versão 5.5 do WinDev. No arquivo de base dessa aplicação, que é o arquivo de estados, o número e o nome de um estado são definidos como chaves únicas na análise. Então, quando nós clicamos em testar, ele vai inserir com o comando table insert na tabela states registro 101 state name. Em seguida, o comando table save salva esta ação. Se o modo for 5.5, ele mostra esse erro. Se não, ele vai fazer o tratamento de acordo com as janelas, conforme a gente vai ver a seguir. Primeiro vamos executar o teste, então. Testar. Este é o modo padrão do WinDev. Então, ele vai retornar essa janela para que o usuário altere o valor, porque o valor foi duplicado. Se eu alterar o modo aqui para a janela standard, adaptado ao meu template, ele vai executar uma janela de acordo com o que eu programei nesta janela. A gente vai ver em seguida. Se eu quiser usar janelas e procedures próprias, então testar, aí ele vai abrir esta janela, tentar novamente, continuar com o processo atual. E finalmente, se eu mandar verificar o status de cada erro pelo 5.5, ele vai trazer esta mensagem. Vamos clicar com o botão direito, então, aqui no grupo de botões de rádio. Então, sempre que alguma coisa foi modificada de acordo com a condição do botão de rádio, ele vai executar. Se for 1, então o tratamento padrão da janela de erro do WinDev. Se for 2, ele vai chamar, deixa eu executar a aplicação aqui. 2, usando uma janela standard, ele vai chamar a janela WinDuplicate. Então, ocorreu o erro de duplicação
aplicação de registro, vai chamar o WinDuplicate, que é uma janela que está definida aqui nas janelas da aplicação, WinDuplicate. Se for escolhida a opção 2, vai ser a janela WinDuplicate 2. E de outra forma é o padrão do WinDev 5.5. Então vamos ver agora a primeira janela, quando é escolhida a opção 2, o WinDuplicate. Tem a janela aqui, vou fazer um duplo clique sobre ela, a janela é aberta. Você pode importar essa janela para a sua aplicação, porque ela tem um código genérico aqui que você pode utilizar. Primeiro define o nome lógico do arquivo, na variável gname file conflict. Você define em seguida os redimensionamentos da tabela, do controle tabela na janela, e a primeira coluna. É uma variável local. Essa seção local você define o título da janela, então myself, que se refere ao objeto atual, que é a janela que está sendo processada, com a propriedade título, que vai extrair o nome do arquivo. Em seguida ele retorna o valor default quando a janela é fechada sem usar os botões. Depois nós temos uma função initTables, que é uma função que inicializa o conteúdo das tabelas quando ocorre uma duplicação do registro. São definidas uma string chamada string anyItem, um inteiro chamado anyItem subscript, uma string sDuplicateKey, que recebe o retorno da função herrorivo, uma variável de controle para os loopers, variável i, variável de subscrição para busca de linha, nbrowse é uma variável temporária, e os números de elementos encontrados na lista, ocorrência e colunas. Em seguida retorna o número de componentes usando um controle indirection, passando o item, depois a lista de componentes, chave duplicada, a mensagem, usando a função replace para trocar as informações, e a string build, que vai mostrar a mensagem: um dado já existente no arquivo ponto campo foi entrado no nome do arquivo em conflito. Então ele recebe aqui o %1 se refere a esse, o %2 se refere a sDuplicateKey. Em seguida mostra o número de itens em conflito. Se o componente for maior que 1, mostra no plural. Se for igual a 1, mostra a mensagem área afetada no singular. Em seguida define o número de colunas da tabela usando o build browsing table, que a gente já viu na aula 86. Adiciona uma linha vazia na tabela e preenche a lista de itens usando a função initItemList. Vamos ver com a tecla F2 o código da função initItemList. Declara os itens, o tipo de subscrição, a posição, número de colunas e uma variável i para controle do laço. Em seguida são definidos o número de itens mostrados na tabela. NBColumns recebe a contagem de itens da tabela table duplicate que está na nossa tela. Para cada coluna, nome do arquivo associado com a coluna.
Novamente usa o indirection para atribuir os valores e a propriedade file link. Define a posição. Se a posição for maior que 0, de outra forma, simplesmente a variável inItem subscription é igual a 0. E adiciona o nome para a lista de itens. Voltando ao nosso código aqui, então, na sequência, uma função chamada initHeight vai definir a largura de acordo com o resultado. Então a variável inHeight é do tipo inteiro. Aí nós temos uma estrutura do tipo grupo composta, né? Então a variável rect é composta pelos elementos nxLeft, nyTop, nyTop, nxRight e nyBottom, todas do tipo inteiro. E dimensiona como se controle da tabela duplicate de acordo com a janela, ajustando a largura das linhas. inHeight igual a table duplicate para o elemento 1, largura. Retorna a largura da área das linhas da tabela usando uma API do Windows para isso. Essa API é a API User 32, que é nativa do seu sistema operacional, com a função getClientRect, com um manipulador para a tabela duplicate, mais o elemento rect. Faz a atribuição, dimensiona e posiciona os controles, posição Y mais tabela. Em seguida, o objeto mySelf recebe a largura de acordo com o conteúdo da tabela. E de outra forma, a tabela não é redimensionada quanto à sua largura. Isso em tempo de execução é algo semelhante ao que a gente viu anteriormente. Vou mandar testar. Observem aqui. Agora eu vou mudar aqui, vou pegar usando o template. Notem que se eu pressionar OK, ele vai continuar me pedindo que eu substitua o nome aqui. Se eu substituir o nome por alguma coisa nova, ele vai gravar, senão não. Então, ele faz o tratamento da duplicação do arquivo. Se eu der um cancelar, a operação é abortada. Da mesma forma, usando janelas e procedures próprias, veja que é uma janela diferente, que a gente vai ver o código a seguir. Então, o WinDuplicate 2 é uma janela definida por nós, que tem um código associado a ela. Onde a gente trata as mensagens de erros com o controle stExplanation. Se ocorrer um erro de duplicação, vai ser usada a função stringBuild para preencher o controle estático stExplanation. Com um erro ocorreu na aplicação, %1 e foi interceptado. Quem é o %1 aqui? É o executável, obtido aqui pelo parâmetro do %1. E em seguida nós adicionamos, né, mais uma mensagem que já existia antes, definida aqui em cima, stExplanation, agora é igual ao que foi definido aqui, mas a mensagem ocorreu uma duplicação do registro não permitida. E ainda em seguida, o controle recebe
o dado entrado para o arquivo, né, %1, do arquivo %2 já existe. Vamos rodar então a aplicação, usando esse tipo de informação. Olha aqui, ó, um erro ocorreu na aplicação, nome da aplicação, e foi interceptado. Ocorreu uma duplicação do registro não permitido. O item state num, então é %1 lá do string build, do arquivo %2 já existe. E as opções: tentar novamente, continuar o processo atual, interromper o processo atual. Vamos interromper o processo atual e vamos ver então como que é feito o tratamento. Se for 1, ele tenta novamente. For 2, ele continua o processo. For 3, ele interrompe o processo. For 4, ele encerra o programa. Isso é definido por essas opções que aparecem aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Como eu venho dizendo desde o início, essa janela pode ser facilmente importada para qualquer uma das suas aplicações. Exec Action, simplesmente fecha a janela. Nós vimos que a gente pode usar uma janela de template ou uma janela totalmente personalizada. Notem que no template eu tenho algumas condições que eu posso acrescentar no botão OK, e as condições do botão Cancel é simplesmente Close, opção Cancel. Durante o desenvolvimento desta videoaula, nós estamos aprendendo diversas formas de tratamento e utilização de comandos, como por exemplo o uso de indirections, que será abordado com mais detalhes numa próxima videoaula, mas sempre que eu tenho um comando indirection, eu posso colocar um controle fazendo uma referência para ele. Então, gname file conflict vai receber o conteúdo da variável do meu arquivo lá na inicialização da tabela. Ele pega o arquivo, nome do arquivo, e coloca aqui e faz esse tratamento retornando o número de componentes da chave composta ou o número de componentes em conflitos. Já a função string build, que vocês já conhecem, serve para construir uma string passando parâmetros para ela. Na sequência desta videoaula, vamos posicionar aqui, nós vamos testar a integridade referencial. Então, quando eu clico no botão testar, ele vai me dizer que o dado está em conflito, mas usando a janela padrão do WinDev. Então, isso é gerenciado automaticamente pelo WinDev. Mas eu posso usar um gerenciamento a partir de uma janela definida como o meu template. Então, eu vou lá em testar. Aí ele vai mostrar o mecanismo de segurança da tabela tal, foi disparado, o dado está em conflito com a integridade referencial do arquivo, uma tentativa de entrada inconsistente foi detectada. Eu vou cancelar aqui para mostrar o código de aplicação. Clicando no botão testar, ele vai criar uma cidade, né? Então é regra do arquivo que a cidade tenha o estado, mas eu não estou colocando o estado aqui justamente para provocar o erro de integridade referencial. Quando ocorre o erro de integridade referencial, de acordo com o que tiver selecionado na minha aplicação, eu posso ter N situações. Então eu vou executar aqui, ó, usando uma janela standard, e vou mandar testar a integridade referencial. Veja que
é essa janela então. No meu código desta janela, o integrity, que é a primeira que está sendo executada aqui, um erro ocorreu, tem os tratamentos aqui. Então é construída uma string que mostra assim: o mecanismo de segurança do parâmetro 1 foi disparado. Parâmetro 1 é o nome do arquivo. Com essa função vai pegar o PET, a informação do arquivo executável com esse info, e pega o nome do IZ e o nome do arquivo. Ela vai mostrar na janela o nome do arquivo e o retorno da opção quando a janela for fechada sem usar os botões. Os botões alterar e cancelar simplesmente devolve o controle para o processo atual. Mesma coisa com relação ao botão cancelar, close ou cancel. Na realidade, simplesmente ele está usando a janela de acordo com a opção que eu defini globalmente, no meu projeto. Com o integrity se for 2 na escolha e o integrity 2 se for 3 na escolha. Então aqui nos globais do meu projeto é que eu defino se ocorrer a duplicação de acordo com a condição, vai chamar ou o induplicate 2 se a opção for 3, ou o induplicate se a opção for 2 no botão de rádio. Importante destacar que é definido a nível global, como a função agora onError irá interagir com o seu usuário final. Se eu definir uma janela, ele vai chamar essa janela aqui. Se chamou essa, vai chamar essa outra janela aqui. Então, o importante é fazer essa definição a nível global no seu projeto. O induplicate 2 é uma janela totalmente definida por você, da mesma forma que o integrity 2 é totalmente definida por você. Você desenha a janela totalmente de acordo com o que você quer, coloca as mensagens conforme você deseja, define o botão de rádio para ser usado, se é para tentar novamente, coloca as opções. Coloca os códigos eventualmente existentes, usando as funções do WinDev aqui para mostrar as mensagens. Como é uma janela genérica para que sirva para qualquer aplicação, ele está usando parâmetros aqui e usando a função string build. E no botão OK, você define o que vai acontecer quando o cara pressionar o botão OK. De acordo com a chamada que você fez lá no seu início de projeto, será executada esta janela caso ocorra um erro de integridade referencial. Importante destacar que você desenha a janela, mas é obrigatório que você defina no projeto. Eu vou abrir de novo, vou mostrar outra vez. No código do projeto, que você define a janela que será aberta de acordo com a condição. Então, sujeito, ocorreu um erro de integridade, então a constante HIR integrity
Se a opção for 2, ele vai chamar a primeira janela de integridade. Se a opção for 3, vai chamar a segunda janela de integridade. Da mesma forma, com relação à duplicação de registro, que são os objetos desta videoaula. Aprendemos nesta videoaula como tratar a duplicação de registro e os erros de integridade referencial. Na continuação, na nossa videoaula 88, estaremos tratando de outros erros aplicáveis ao mecanismo de detecção de erro do WinDev. Agradecemos a atenção dos senhores e até a nossa próxima videoaula.